dizer que eu estou muito feliz por estar aqui com vocês nessa manhã. Falar um pouco, colocar aqui algumas ideias que têm andado no meu coração, que também foram inspiradoras do livro que eu acabei de lançar recentemente pela editora Mundo Cristão, o Fé Cidadã, quando a espiritualidade e a política se encontram. Um tema necessário, um tema que se faz necessário em um momento conjuntural, onde não tem mais debate, porque o debate foi substituído pelo combate. Não existe mais possibilidade de conversa. Os diálogos estão completamente interditados. Eu olho com muita tristeza líderes e pessoas que se apaixonaram pelo enfrentamento político muito mais do que se apaixonaram pelo Evangelho de Jesus. Penso com muita preocupação, reflito com muita preocupação, o que será o país a partir de segunda-feira? Como será a igreja? Como será o nosso convívio depois de segunda-feira? Em virtude de tudo que a gente está vendo, em virtude de tudo que está sendo debatido. Aliás, é a primeira vez na história da República, depois da reabertura democrática, que nós temos uma eleição onde possivelmente teremos um candidato eleito sem ter nenhum debate. Nenhum debate. Nossa democracia está sofrendo, gente. Como assim a gente não senta para dialogar e conversar sobre os destinos do país, os programas, as propostas, e inclusive para falar e conversar e checar sobre aquilo que foi dito sobre os candidatos, se de fato será aplicado por eles e como será aplicado por eles uma vez eleitos. Mas enfim, nesse momento, eu fui instado a escrever um texto. Aliás, um grande amigo, o pastor Ed Renekiewicz, me falou o seguinte, ele falou, Deus quando quer humilhar um homem, ele o insta a escrever. E eu passei por essa experiência nos últimos 8 meses, a experiência de escrever um livro, tratando as conexões entre a fé, justiça social, direitos humanos, cidadania. E tratando essas questões, claro, sob o ponto de vista teórico, teológico, mas unindo a experiências práticas, a vivências que tive nesses 18 anos de vida pública que venho trabalhando em favor dos direitos humanos. Para quem não me conhece, eu costumo dizer que eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de parlamentar, porque eu sou mesmo discípulo de Jesus. Eu presido a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, eu fui 3 vezes vereador na capital, estou encerrando o meu 2º mandato como deputado estadual, mas eu também sou um discípulo de Jesus que se disfarça de médico, coloco meu jaleco e meu estetoscópio e desenvolvi ao longo da minha vida muitos programas sociais, projetos sociais, tive muitas missões humanitárias ao redor do mundo e também sou um discípulo de Jesus que tem um santo disfarce de pastor. Sou da equipe pastoral da Comunidade da Graça, aqui na Zona Leste de São Paulo. Enfim, essa é um pouco da minha vida. Sou casado com a Patrícia é psicóloga, ela é vereadora na capital, foi secretária municipal de Direitos Humanos. Somos parceiros no amor, somos parceiros na vida, somos parceiros de utopias e de sonhos, somos parceiros nas lutas. E tenho 2 meninas, a Giovana e a Juliana, 20 e 18 anos. Enfim, essa é um pouco da minha vida e da minha família. Mas eu queria, nesses minutos que eu tenho, esses 10, 15 minutos que eu tenho, eu queria expor algumas ideias com vocês rapidamente, só em tom provocativo mesmo, porque eu acho que assim, o livro
claro, trata essas questões de uma forma muito mais aprofundada. O livro é esse aqui. Trata de forma muito mais aprofundada, mas eu queria fazer uma reflexão sobre o nosso tempo, uma reflexão sobre a nossa prática de fé, uma reflexão sobre fé cidadã e sobre que tipo de fé, qual a expectativa de Deus com relação à nossa prática de fé. E aí eu queria convidá-los a abrirem comigo no texto de Isaías 58, Isaías capítulo 58. Que é um texto que fala sobre o verdadeiro jejum. Texto profético de Isaías. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e sua noite será como o meio-dia. Só para a gente pensar aqui rapidamente, dentro desse contexto que a gente está conversando, dentro desse contexto das ideias que inspiraram e que guiam o livro. Mas eu olho para esse texto profético de Isaías e vejo lá, verdadeiro jejum. E como é que eu interpreto isso? Como é que eu apreendo isso? Verdadeiro jejum, para mim, pode ser entendido como o tipo de prática de fé que Deus espera de nós. Que tipo de fé Deus tem expectativa com relação a nós? E eu penso que as afirmações proféticas de Isaías respondem muito bem, ou sinalizam muito bem, com relação a essas expectativas. Porque é interessante, você vai ver, e eu estou absolutamente convencido que o texto fala sobre a importância que a justiça, que a prática da justiça tem para a fé cristã, tem para a espiritualidade cristã. Justiça é crucial. Aliás, começo fazendo uma pergunta. Em tempos de acalorados debates, em tempos da organizada cambada, quer dizer, bancada evangélica do Congresso, em tempos de acaloradíssimos debates, a minha pergunta é, a Bíblia é um livro que tem mais de 2.000 textos falando sobre um quarteto que o reverendo Tim Keller, aqui lembrado, chama de quarteto da vulnerabilidade. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Mais de 2.000 versículos. Ela talvez, o texto bíblico não tem
mas não tem meia dúzia de textos, por exemplo, falando de homossexualidade. E a minha pergunta é, por que é que os cristãos na arena pública falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco, e falam tão pouco de coisas que a Bíblia fala tanto? Por quê? O que está acontecendo? A provocação de Isaías com relação ao povo de Deus, o recado de Deus para o povo é exatamente esse. Presta atenção. Fala, vocês acham que é isso que vocês estão fazendo aí que toca meu coração? São esses ajuntamentos, são essas marchas, são essas falas, são essas reuniões que terminam em socos brutais. São essas conversas que vocês têm nas redes sociais com caps lock, retransmitindo fake news e vídeos grotescos, estimulando a violência. Vocês acham que é isso? Isso é o tipo de prática de fé que eu espero? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu olho para o texto e o texto está assim. O texto começa com uma descrição. Pois dia a dia eles me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Eles me pedem decisões justas e parecem desejosos que Deus se aproxime deles. Ele está descrevendo um povo zeloso, um povo ético, um povo moral, um povo que está afim das coisas certas, um povo desejoso das coisas corretas. Aliás, esse povo aqui está no encontro anual do Yom Kippur, aquele momento anual que os caras se encontravam para orar, jejuar e refletir sobre os seus pecados. A nação parou, feriado nacional, para fazer isso. E eles estão lá. Um povo religioso. Um povo que, a descrição me parece um povo que vai à igreja de um povo que vai à igreja todo domingo. De um povo que se reúne nas festas religiosas. Um povo que canta, que adora, que dizima, que oferta, que quer o bem para a sociedade. Mas aí, no versículo 3, ele diz o seguinte: por que a gente jejua e o Senhor não vê? Por que a gente se humilha e o Senhor não repara? Porque chega um momento que esse povo, desse jeitão aí, olha para Deus e fala: caramba, parece que a gente ora, mas não passa o teto. A gente faz o ritual religioso aqui, faz, reúne, junta milhões, marcha na rua, fala. Deus, peraí, o senhor não está prestando atenção na gente, não? A gente está aqui no maior esforço para viver de uma forma bacana, para fazer as coisas certas. Paramos o país aqui no feriado para jejuar. E o senhor não olha para nós? A gente se humilha e o senhor não dá conta? A gente ora e o senhor não ouve? Que papo é esse, Deus? O que está acontecendo? Gente, a resposta é a resposta mais inusitada. Porque Deus olha para eles e fala o seguinte: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Deus vai dar 3 respostas, uma atrás da outra. Assim, por que a oração não chega? Porque vocês exploram os empregados de vocês. Por que a oração não chega? Por que eu não olho para vocês? Porque vocês fazem tudo isso aí e vocês se ofendem, se agridem, se dividem, se humilham mutuamente, são intolerantes. E terceiro, ele fala, lá no versículo 6, ele fala: e quem é que disse que foi esse o tipo de jejum que eu pedi para vocês? Quando foi que eu pedi esse tipo de jejum? Não, peraí, Deus, peraí, como é que é o papo? Como é que é o papo? O Senhor falou para nós, o Senhor está falando para nós que tudo que nós estamos fazendo aqui não tem sentido para o Senhor, como expressão de fé? É isso mesmo,
Mas peraí, nós estamos falando das coisas espirituais e o Senhor vem falar de relação de trabalho. O Senhor vem falar de exploração de trabalhador. Trocando em linguagem contemporânea, você vem falar de direito trabalhista. Volta para Cuba, Deus. Que é o papo. É o papo modinha. O que Deus está falando é, o tipo de fé que eu espero de vocês está para além do espaço do templo e da religião. O tipo de fé que eu espero de vocês se expressa na maneira com a qual vocês respeitam as pessoas que trabalham para vocês e com vocês. Está na maneira com a qual vocês encontram mecanismos de proteção àqueles que estão vulnerabilizados. Ah, Deus, mas peraí, nós estamos falando de coisas espirituais. Não. A prática de fé que eu espero de vocês tem a ver com as relações que vocês têm de trabalho. E sabe por que ele fala isso? Sabe por que isso está aqui? Porque os caras eram tão caras de pau que era feriado nacional, estava todo mundo lá em jejum e oração, mas os trabalhadores, os empregados deles, continuavam trabalhando. Por quê? Porque a máquina não pode parar. Por quê? Porque a ganância não tem limite. Mas Deus vai além, fala assim, não é isso. Não chega por causa disso. Sabe, não chega porque vocês não só ficam se batendo. Não chegam a lugar nenhum. Vem aqui no templo, jejua, ora, levanta a mãozinha para o céu, fecha o olhinho, faz cara de piedoso e vai ali e começa a gritar. Vai atrás do teclado e fala coisas, defende coisas inomináveis. Se vê representado em ideias, personagens e figuras inomináveis. Projeta modelos de liderança, em modelos de liderança inomináveis. E aí vocês vêm aqui orar, desculpa. E ele diz, e tem mais. O jejum que eu pedi não é nada disso aí, não. O jejum que eu espero é que você solte as correntes da injustiça, que você desate as cordas do jugo, que você ponha em liberdade os oprimidos, que você rompa todo jugo. O jejum que eu espero é que você partilhe sua comida com o faminto, que você abrigue o pobre desamparado, que você vista o nu que você encontrou e não recuse ajudar o próximo. Estamos juntos ainda? Estamos juntos ainda? Perdão o desabafo, gente. Mas é que assim, está demais. Eu não sei qual é o sentimento de vocês, mas está demais. Os caras instrumentalizaram a nossa fé para justificar o injustificável. Está demais. Está demais. E todo mundo aqui que está aqui sabe exatamente do que eu estou dizendo. Em nome de ódios e de repulsas, trocaram uma ou duas agendas do Evangelho por um pacote que inclui violência, humilhação, segregação, exclusão, tortura, maldade, autoritarismo. A eleição acabou. Para mim, pelo menos. E, inclusive, dizer isso, dizer a verdade, tem um custo elevadíssimo. Tem um custo elevadíssimo. Mas a história é implacável com aqueles que não se posicionam em sintonia
com isso aqui. É assim que eu penso. Justiça. Vou fechar que falei muito. Justiça é crucial na fé cristã. O que é que está por trás da inteligência profética do texto de Isaías? Qual é o recado? Qual é a inteligência profética da afirmação de Isaías? O que ele está dizendo, trocando aqui em miúdos, é o seguinte: se você acha que tem um relacionamento com Deus, mas oprime o pobre, humilha a mulher, segrega o estrangeiro, o diferente, despreza a criança. Se você acha que tem um relacionamento com Deus e oprime o trabalhador, você não tem um relacionamento com Deus. Você é só um bom religioso. Trocando em miúdos, é isso que está sendo dito. É isso que está sendo dito. E se você olhar os textos de referência desse texto aqui, lá em Isaías 1, ou Zacarias 7, se você vai olhar, são textos que vão dialogar com esse aqui e vão dizer, olha, o verdadeiro jejum tem a ver com o exercício da justiça, da compaixão e da misericórdia. A verdadeira prática de fé vai nessa direção. Justiça é tema crucial. É tema crucial dos profetas. E aí você vai dizer, mas isso é coisa do Velho Testamento. Não, não, não. Justiça está no coração da nossa fé. Vai para Mateus 23, vai para Mateus 25. Mateus 23, ai de vós, hipócritas religiosos, tiram dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas oprimem, mas não pensam em outra coisa que não seja o próprio ventre, seus próprios interesses. Ai de vós, ai de vós. E aí vai mais, Mateus 25, Jesus, olha, diz assim, sabe qual que é o critério de julgamento das nações? Jesus nos dá o seguinte critério de julgamento para as nações: tive fome, tive sede, estive preso, estava nu, era estrangeiro. Você me visitou? Você me vestiu? Você me acolheu? Você esteve comigo? Mas Senhor, quando é que a gente não fez isso para o Senhor? Quando vocês não fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. Foi a mim. Mas como é que é? Estive preso. Você me visitou? Não, Senhor, eu estava no teclado, distribuindo alguns vídeos e dizendo que bandido bom é bandido morto. Oi? Oi? Não, mas espera aí. A minha lógica é outra. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido julgado, responsabilizado, que cumpre sua pena, que é reeducado e reinserido na sociedade. Essa outra lógica aí que vocês estão falando, a lógica do meme, ela é qualquer coisa menos a lógica de Jesus. Porque a lógica de Jesus é: estive preso, você me visitou. Até quando eu estive preso, você estava lá. Eu era estrangeiro, você me acolheu. Eu era haitiano, eu era boliviano, eu era venezuelano, eu era boliviano trabalhando nas oficinas de costura, em condições análogas à escravidão em São Paulo. Só em São Paulo são
12 mil oficinas de costura, com uma população estimada em torno de 200 mil pessoas, trabalhando 14, 16, 18 horas por dia, todos os dias, para receber 20 centavos por peça produzida, peça essa vendida a R$500 no shopping center da nossa cidade. Eu era boliviano, eu era venezuelano, eu estava entre aqueles 500 venezuelanos, sabe aqueles que estão fugindo da fome, fugindo da perseguição e da violência, de um governo autoritário, de um governo violento, de um governo profundamente antidemocrático e injusto. Eu estava fugindo disso, com a minha família, tentando sobreviver. E quando eu atravessei a fronteira nessa expectativa, sabe o que eu vi? Aliás, sabe o que eu vi lá em Roraima, quando eu estive lá esse ano? Eu estive lá na semana seguinte que eu estive lá, numa cidade próxima de Pacaraima. O inusitado aconteceu. A dona do bordel da pequena cidade e o pastor se uniram para colocar fogo no abrigo onde estavam os venezuelanos daquela cidade. Eu era estrangeiro. Eu era venezuelano. E eu estava olhando para vocês e vocês lá gritando. Fora, como é que é? O discurso que vocês ecoavam era: vocês são você estrangeiro, você refugiado, você é a escória do mundo. Vai embora daqui. Oi? Oi? O que é que Jesus está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer é que você pode ser o melhor religioso do mundo. Pode ser o melhor religioso do mundo. Se você não se importa com justiça social, seu coração não bate em sintonia com o dele. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. É isso que Isaías está dizendo. E eu encerro com vocês aqui lembrando, gente. Lembrando coisas que são elementares, que precisam ser lembradas nesses dias. Quando a gente fala de direitos humanos, no meio de tanta desinformação, as pessoas começam a falar: não, direito dos manos, direito de uma parcela da sociedade, uma coisa. Direitos humanos é invenção cristã, é invenção da narrativa judaico-cristã. Direitos humanos, o conceito que o mundo ocidental tem sobre direitos humanos hoje, no mundo em que nós vivemos, de proteção, de garantia, de preservação da vida e de todos os seres humanos, é um conceito que é introduzido na narrativa desse mundo moderno pelas escrituras sagradas. Gênesis 1. Se você for olhar a Declaração Universal, dos Direitos Humanos, todos os documentos a partir dos quais ela foi inspirada, lá você vai achar o conceito aonde? O documento histórico vai chegar aonde? Vai chegar na Bíblia. Por que vai chegar na Bíblia? Gênesis 1. Trindade falando: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que isso quer dizer? E como eu disse, esse é o último conceito que eu falo aqui para terminar. O que isso quer dizer? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem foi criado à imagem de Deus. Se o homem foi criado à imagem de Deus, há duas consequências imediatas. Se somos todos criados à imagem de Deus, a vida humana é sagrada. E somos todos iguais entre nós. Todos iguais em dignidade e direitos. Se a vida humana é sagrada,
pensa comigo. Se a vida humana é sagrada porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, toda e qualquer violação de direitos, opressão, atentado a essa vida, agressão a essa vida, é pecado contra Deus, é pecado contra o Criador, é uma afronta contra o Criador. Logo, comprometer-se com os direitos humanos, o compromisso com direitos humanos não se dá por questões partidárias, ideológicas, filosóficas, seja lá o que for, tendo as pessoas a liberdade que tiverem para fazerem essas escolhas. Mas no nosso caso como cristãos, o comprometimento com direitos humanos se dá por um imperativo de fé. É o coração da nossa fé. Não tem como ser cristão e não se comprometer com a dignidade humana, com a vida humana, com os direitos humanos, com a promoção da justiça. Se todos somos iguais, em Jesus não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem senhor. Somos todos iguais. Em Cristo somos todos iguais. E se somos e se cremos nisso, nós precisamos anunciar para esse mundo. Anunciar rechaçando todo e qualquer discurso que diminua a mulher, que a relegue à condição de útero ambulante. Rechaçar todo e qualquer discurso que legitime a violência histórica do racismo contra os negros na nossa nação. Rechaçar todo e qualquer discurso que humilhe, que oprima e que violenta. Porque o princípio é básico. O que nos dá dignidade como seres humanos não é lei, não é governo, não é estatuto de regras, não é nada disso. Elas podem servir como instrumentos jurídicos, cartas de diretrizes e de apontamentos. Mas o que nos dá, o que nos garante dignidade é o fato de cada um de nós contermos a imagem de Deus, a imago Dei. E é nisso, queridos, que eu acredito. É por isso que eu luto. É isso que eu defendo. E é por isso que eu digo, mais do que resistir a tudo que está aí, é preciso, como cristãos, reexistir. Porque um outro Brasil, um outro mundo, é possível. Um mundo mais parecido com o reino de Deus. Deus abençoe vocês.